Olá, olá você que está me vendo, me assistindo, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa lhe abençoar, que o Senhor Jesus Cristo possa estar sobre o seu lar e sobre a sua casa. Estamos nesse dia 18 para mais uma reflexão bíblica. Palavra de Deus, palavra que muda a vida do homem, que atenta, que medita e que presta atenção nos preceitos e nos ensinos que o Senhor Jesus Cristo nos dá a cada manhã. Não tem nenhum homem sábio na face da terra que não estude, que não leia a palavra do Senhor. Vai do mais leigo, ou daquele que não tem muito conhecimento, ao juiz. Sempre eles estão lendo a palavra de Deus. Você que tem um exemplar da palavra do Senhor, de vez em quando, pegue aí, medite-a, que é muito, leia, que é muito bom para a sua vida, ok? Nesta hora nós estaremos fazendo uma leitura, e essa leitura está entronizada no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 6 e do seu verso de número 27, que diz assim: Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Se nós formos atentar para esse versículo que nós acabamos de ler, irá nos falando sobre quando Daniel ele vai à cova dos leões. Daniel, no contexto histórico da passagem da cova dos leões, ele foi injustamente condenado, defamado, por não adorar a estátua do rei Ciro, ou Dario, né? Dario era o governador após a morte de Nabucodonosor e depois da morte do filho de Nabucodonosor, Belsazar. Daniel era aquele que aconselhava os reis que assim, pela vontade de Deus, era posto. Babilônia não tinha mais o seu líder de origem, Nabucodonosor já era morto, seu filho Belsazar, por pegar os utensílios da casa do Senhor e levando para o banquete, não honrando Deus de Israel, o Senhor o julgou e foi tirado o seu reinado e dado a Dário ou a Dario, né? Sabemos que, queridos, que no contexto da Bíblia Sagrada, e nós iremos já entrar no assunto em questão, quando Babilônia ela é sitiada, Ciro ele invade, dando autoridade a Dario para invadir Babilônia e tirar todos os príncipes e todo o reinado de Belsazar. Belsazar era o filho mais velho do rei Nabucodonosor. A história bíblica nos fala que Daniel começa a aconselhar, só que Daniel aconselhava de acordo à vontade de Deus.
de acordo com aquilo que Deus o orientava, para que o povo de Deus pudesse ter sucesso. Foi assim dito por Jeremias, né? Quando o povo estava perto, quando estava perto para ser invadido por Babilônia, Deus usou a Jeremias dizendo que era para que o povo de Israel se rendesse a Nabucodonosor, para que o povo não pudesse passar por mais ou por piores consequências. E sabemos que Nabucodonosor invade Israel e leva cativo príncipes, sábios, jovens promícios ao reinado, para que eles pudessem orientar o rei ali, servindo Nabucodonosor como sábios. Daniel era um dos 4 jovens que se destacaram ali em Babilônia. Daniel era aquele que estava ali perante Nabucodonosor, e a Bíblia nos fala que ele crescia na presença de Deus, crescia aos olhos de toda a Babilônia, porque Deus era com Daniel. Daniel tinha um costume maravilhoso de orar 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e à hora nona, às 3 horas da tarde. Aos sábios da Babilônia, criados eles na própria Babilônia, ao ver essa dedicação de Daniel ao Senhor, eles atentam contra a vida de Daniel. E o que é que acontece? Eles levantam um busto, apresenta a Dário ou a Dario, e eles formulam uma lei para que ele, Dario, assine o decreto para que toda a Babilônia e aos países ou às cidades que estavam sob domínio de Babilônia pudesse adorar aquele busto de ouro, e todas as suas orações era dada aquele busto de ouro. Daniel, ele não se curvou. Daniel, ele não se contaminou. A história está aí, bíblica. Pegue a sua Bíblia, capítulo 4, 5 e verso 6, que você irá entender melhor. Aqui é só uma rápida explicação. Acharam Daniel em oração, e no decreto que aqueles homens fizeram, foi dado a lei que todo homem que fosse achado orando a outros deuses, a não ser aquele busto de Dario, o Dário, havia de ser morto ou jogado à cova dos leões. Daniel estava no período orando, e ele tinha quantos períodos? 3 períodos, pela manhã, ao meio-dia e à hora nona, às 3 horas da tarde, se nós formos pegar no calendário judaico, ou no calendário babilônico, ou no calendário, qual já falei, hebraico, que a hora nona era a hora da oração para os judeus, às 3 horas da tarde. O que foi que acontecera? Pegaram Daniel, levaram à presença de Dário, ou Dario, e pelo decreto, mesmo Dario não querendo que isso acontecesse, mas havia assinado o decreto, pegam Daniel injustamente e levam para a cova dos leões. E aí eu repito para você
o verso de número 27 do capítulo de número 6. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Deus é quem dá o livramento. Foi Deus que deu o livramento a Daniel. Agora, por que Deus ele fez isso? Daniel era um jovem justo. Daniel era um jovem que era dedicado não ao Deus da Babilônia, que tem mãos, mas não apalpa, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê. O nosso Deus tem boca e fala, e quando ele estende a sua mão, glórias a Deus, os céus e a terra têm que se mover por ou pelo justo. Daniel entra, já é jogado na cova dos leões, passa a madrugada toda. Dario fica preocupado, porque mesmo ele assinando o edito, ele gostava de Daniel. Ele sentia prazer que Daniel fosse ao seu encontro. Ele tinha prazer em conversar com Daniel. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que entender isso. Que nós fomos feitos para influenciar no bom sentido os outros. Nós não fomos salvos, e eu vou repetir, o Senhor não nos salvou para o escândalo ou para que a má fama do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo, venha a se escandalizar. As nações, os povos, e quando eu falo os povos, estou falando dos vizinhos, dos amigos, dos colegas, do amigo do trabalho, todos têm que olhar e fazer igual a mulher quando Eliseu passou e ela identificou, vai ali um verdadeiro homem de Deus, ok? Daniel passa a madrugada e quando é jogado, alguns historiadores dizem que os leões estavam famintos, mas Deus foi quem livra. É Deus quem te livra do acidente, é Deus que te livra e que te dá respaldo com saúde, com graça. Meu amado irmão, você que está aí me ouvindo esta palavra, Deus é quem ele toma conta de você e da sua família. Então, confia no Senhor, espera tão somente nele, que ele vai te dar o que você precisa. Ele irá conceder segundo a sua vontade, né? Segundo o seu beneplácito. Beneplácito quer dizer no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus. Porque às vezes queremos as coisas da noite para o dia. E Deus, ele não trabalha com o nosso tempo. E eu já disse em outros vídeos e eu vou repetir aqui nesta hora. O Deus, ele trabalha nas nossas vidas com a plenitude de tempos. O que é plenitude de tempos? Existe um tempo e o tempo de Deus. A Bíblia fala que para Deus 1000 anos é como fosse um dia e um dia como 1000 anos. O nosso tempo é diferente. Nós trabalhamos, nós temos por base horas, minutos, segundos, meses, anos, décadas, né? Que nós nos baseamos e nós temos 365 dias, que são 12 meses, ok? A cada mês, 29, 30, 31 dias. Deus ele trabalha diferente.
Deus trabalha com plenitude de tempos. E eu vou repetir, o que é plenitude de tempos? De tempo. Quando o tempo de Deus está para operar nas nossas vidas e está no nosso mês, na nossa hora, no nosso minuto, no nosso segundo, o milagre chega, a vitória chega. Ok? Espera tão somente no Senhor, porque quando o milagre tem que acontecer, 1000 anos é como um dia. E Deus livrou Daniel da cova dos leões. A história diz que passou a madrugada, Dario não dormiu, enjoou, e quando estava ao amanhecer, correu para a cova. E lá na cova, ele clama: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se acaso que o teu Deus te livrou da boca dos leões? Daniel, do lado de dentro, grita: salve, ó rei, bendito rei, que o meu Deus me livrou da boca dos leões. Abriram-se a cova. Daniel saiu sem nenhum arranhão em se tratando dos leões. E ali Dario levanta